Olá, tudo bem? Que bom que você aceitou participar junto comigo nesse primeiro workshop sobre consultório farmacêutico, como estruturar o seu, e a fazer parte desse grupo de farmacêuticas que querem empreender sua vida, que querem empreender a sua profissão e que almejam uma mudança na sua carreira. Seja bem-vinda e vamos começar agora o nosso workshop. Depois que eu terminei o meu doutorado em atenção farmacêutica e farmacoterapia na Universidade de Sevilha, eu voltei para o Brasil toda animada, né, com uma proposta de consultório farmacêutico, porque a minha tese foi essa estruturação de um consultório com a gestão integral da farmacoterapia associada à educação terapêutica para poder ajudar esses pacientes, né? E foi difícil, né, até então eu encontrar um espaço para poder fazer isso aqui no Brasil, porque as pessoas, quando você fala em farmacêutico, ela relaciona com a farmácia, né? E nós tivemos um movimento aí a partir da Lei 13.021 e das resoluções do Conselho sobre atribuições clínicas do farmacêutico, abrindo espaço para o farmacêutico montar consultórios dentro de farmácia. Mas esse era um modelo antigo, um modelo relacionado ao método Dader de fazer atendimento a paciente. Eu queria trabalhar aqui no Brasil um modelo americano, um modelo que você pudesse viver disso, fazer isso integralmente, ter o seu consultório fora de farmácia. Quando eu conheci a atenção farmacêutica e eu resolvi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida, e estou fazendo isso há 17 anos, eu resolvi que eu precisava de uma formação. E na época não existia nada no Brasil de formação nessa área de cuidados farmacêuticos ou de atenção farmacêutica, era uma coisa muito nova, estou falando isso em 2000, 2001. E aí então eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná em farmacologia, porque eu queria me especializar em medicamento, né? A partir daí eu fiz uma especialização em atenção farmacêutica para poder entender esse processo todo de cuidado, né? E comecei a atender pacientes. Então, já há muitos anos, né, eu faço esse trabalho de atender pacientes e ajudar eles a resolver esses problemas relacionados a medicamento. Mas eu achava que faltava dentro da minha formação algo relacionado a paciente. Então, eu tinha o conhecimento, a especialidade do medicamento, conheci o processo, né, a metodologia para atender o processo assistencial, mas eu não tinha conhecimento relacionado a pacientes, então eu queria ter essa formação. E eu consegui essa formação lá na Espanha, quando eu fui fazer o doutorado. Então lá, o que eu aprendi no meu doutorado, o que eu desenvolvi lá? Primeiro, uma estrutura de consultório, né, de como atender esse paciente, como fazer gestão de agenda, como marcar a primeira consulta, consultas de retorno, como captar esses pacientes, colocar em prática, né, o processo assistencial. A segunda coisa que eu aprendi lá foi sobre pacientes. Então eu fiz, paralelo ao doutorado, eu fiz uma especialização em psicologia social, na área de apoio psicossocial a pacientes crônicos, educação terapêutica também, que é uma filosofia que foi desenvolvida pelo médico Dr. Assal, que é uma filosofia onde você trabalha a educação do paciente como terapêutica, né? E conseguir a partir daí entender sobre comportamento do paciente. E aí eu consegui juntar tudo, não é? A questão da estruturação do consultório, processo assistencial do paciente, comportamento do paciente, como tratar esse paciente, como poder ajudar esse paciente a mudar a vida, além do conhecimento como farmacêutica na especialidade medicamento. E eu acredito que ao juntar tudo isso, eu consegui desenvolver um método que pode auxiliar outros farmacêuticos a fazerem o que eu faço. E quando eu voltei para o Brasil com toda essa bagagem, eu encontrei dificuldade dentro das instituições, né, de poder realizar isso dentro das instituições. Então eu encontrei a saída no empreendedorismo. Então eu fui fazer formações em gestão empresarial, gestão estratégica empresarial,
e fui buscar no empreendedorismo uma forma de eu poder sozinha colocar em prática esse consultório, de eu ter isso como um negócio. E eu acredito que isso me dá autoridade, me dá essa condição de ajudar os farmacêuticos que têm também toda essa formação, né, em farmácia clínica, em cuidar de paciente, em medicamento, para poder fazer o que quer, para poder realizar o seu sonho de cuidar de pacientes. Eu acredito que os farmacêuticos, eles têm a formação na área de medicamentos, eles precisam melhorar ainda a formação na área de pacientes, de conhecer o paciente, mas principalmente ter a coragem de empreender. Então eu acredito que se ele juntar essas três coisas, né, o seu conhecimento em medicamento, paciente, o cuidado do paciente, com o empreendedorismo, nós vamos ter uma revolução aí na profissão farmacêutica. Nós vamos ter farmacêuticos com os seus consultórios, trabalhando, independente do que acontecer dentro de farmácia, não é? Como uma profissão autônoma, né? E que as pessoas que fazem a opção de ser farmacêutico o façam porque, além da satisfação profissional, ela também vai poder viver disso e viver bem, ter uma vida de qualidade, que tenha tempo e que tenha liberdade e independência para poder fazer as suas coisas. Eu gastei muito tempo e investi muito dinheiro para ter todo o conhecimento que eu tenho hoje. Com esse conhecimento todo, eu acredito que eu posso ajudar os farmacêuticos a construírem essa carreira de farmacêutico clínico, a montarem o seu consultório farmacêutico, a terem essa atitude, essa coragem. E no que eu posso ajudar além disso, né? Que os farmacêuticos poupem tempo e dinheiro, né? Que eles possam alcançar mais rápido, né, essa satisfação profissional que hoje eu tenho. Tudo isso me motivou a organizar esse workshop com essas masterclass, trazendo para os farmacêuticos todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu acredito que seja importante, né, para que a gente faça algo sério e com qualidade e que tenha uma vida longa. Muito obrigada por você ter tomado a decisão de se inscrever e participar desse workshop, porque o sucesso é uma decisão. Meu nome é Gladys Marques, sou farmacêutica, mentora de empreendedorismo e ajudo farmacêuticas como você a empreender por meio do consultório farmacêutico. Estaremos juntas aqui por 4 dias com 4 masterclass recheadas de conteúdo sobre como estruturar o seu consultório farmacêutico. Nessa primeira masterclass, eu quero contar para você como eu cheguei até aqui e como eu estruturei o meu consultório. E também vamos conversar sobre inovação, como ter um consultório farmacêutico é inovador para o mercado farmacêutico e o que isso tem a ver com a teoria do Oceano Azul. Eu gostaria de explicar para vocês por que eu acredito que ter um consultório farmacêutico e trabalhar nesse consultório como farmacêutico clínico, sendo prestador de serviço, faz parte do Oceano Azul da nossa profissão. Esse é um mercado totalmente inexplorado. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando eu atendo pacientes, esses pacientes não sabem o que nós, como farmacêuticos clínicos, podemos fazer por eles. E quando eles participam da consulta e recebem o cuidado farmacêutico, então eles dizem assim: nossa, nenhum outro profissional de saúde fez por mim o que você está fazendo. Então isso é uma prova de que o nosso trabalho é um trabalho inovador. Profissionais da saúde também, como médicos, também desconhecem esse trabalho que nós podemos fazer para os pacientes, para ajudar esses pacientes a terem uma qualidade de vida melhor. Quando eles entendem o que nós estamos fazendo, eles também gostam e reconhecem esse trabalho que é a gestão integral da farmacoterapia. O que você pode fazer pelos pacientes, acredite, é inovador
e não tem nenhum outro profissional de saúde fazendo isso por eles. Não é que nós fazemos um atendimento melhor do que o médico ou que nós fazemos algo que o médico não faz porque não tem tempo. Não é isso. O que nós podemos fazer dentro de um consultório, na consulta farmacêutica, relacionado a toda essa gestão integral da farmacoterapia, é sim algo inovador. Eu trabalhei no meu doutorado com os melhores médicos de risco cardiovascular de Sevilha e eles reconheceram todo o trabalho que eu fiz com os pacientes que eram atendidos também por eles. Por quê? Porque eu ajudei a resolver problemas desses pacientes relacionados a medicamento e também ajudei esses pacientes a mudarem para comportamentos mais saudáveis e aderirem então ao tratamento medicamentoso. É uma perspectiva inteiramente nova esse trabalho e já foi comprovado por meio de artigos nacionais e internacionalmente de que esse trabalho ele produz resultados clínicos positivos para os pacientes, ou seja, ajuda esses pacientes a controlarem a sua doença, a terem uma qualidade de vida melhor, mas também ajuda a diminuir gastos com internamentos desnecessários, com buscas de consultas em pronto atendimentos e evita que os pacientes tenham doenças mais graves como infartos, AVC ou então algum problema vascular periférico. É perfeitamente visível que nós temos todo um oceano azul dentro da nossa profissão ao falar da gestão integral da farmacoterapia que pode ser realizada dentro de um consultório farmacêutico. Segundo a Endeavor, que é uma empresa que fomenta o empreendedorismo no Brasil, esses mares, né, que você pode navegar, que são conhecidos como Oceano Azul, praticamente eles são o quê? Soluções para resolver problemas que antes não existiam. Então, nós temos um problema para resolver, nós temos uma necessidade social que é a morbimortalidade por medicamentos e nós temos talento e temos conhecimento suficiente para poder ajudar a resolver esses problemas. Então, quando talento e competência se encontram com uma necessidade social, aí nós temos o que nós chamamos de propósito. Então, o nosso propósito com o consultório farmacêutico é isso, é ajudar as pessoas que fazem uso de medicamentos a obterem os melhores resultados e a otimizar, então, essa farmacoterapia. E é exatamente isso que nós podemos fazer ao montar o nosso consultório farmacêutico fora de uma farmácia. Acredite, há um enorme oceano azul esperando por você chamado consultório farmacêutico. Para que você entenda o que é o oceano azul e o que isso tem a ver com consultório, eu preparei um vídeo explicando todo esse conteúdo para você e que você vai poder assistir agora nessa primeira masterclass do nosso workshop. Você já leu o livro chamado Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul? Ele fala sobre mercados inexplorados. Então, o que isso significa? Ele apresenta dois tipos de oceano, o oceano vermelho e o oceano azul. O oceano vermelho seriam os mercados que já estão estabelecidos. E por que ele fala que é vermelho? Porque ele compara esse vermelho a uma competição sangrenta entre as empresas. Então, por exemplo, nós temos muitas farmácias independentes, farmácia de rede, hoje brigando por desconto, brigando por clientes. Então, por que isso acontece? Porque eles estão no oceano vermelho, no mercado onde, por exemplo, o medicamento já virou commodity. Então, as pessoas trabalham em função de sempre estar aí buscando mais clientes e aumentando as vendas. E isso é normal nesse oceano e por isso ele é chamado de sangrento, por conta da competitividade. O que seria o oceano azul? O oceano azul ele está relacionado com mercados inexplorados, com modelos de negócios inovadores. Por que eu estou conversando com vocês sobre isso? Porque eu acredito fortemente que o farmacêutico trabalhando como um prestador de serviço autônomo, abrindo seu próprio consultório, fora de farmácias e drogarias, é o nosso oceano azul,
é o nosso mercado inexplorado. Podemos ter consultório dentro de farmácias? Podemos, com certeza, mas nós estaríamos navegando aí também dentro de um oceano vermelho. E aí o que acontece? Esse consultório, ele nada mais é do que um modelo onde o objetivo é atrair mais pacientes, mais clientes para dentro da farmácia para ver mais consumo de produtos. Normal, farmácia e drogaria, elas estão hoje no Brasil centradas na venda de produtos. Mesmo com a Lei 13.021, que define a farmácia como um estabelecimento onde possam ser prestados serviços de saúde, serviços de assistência farmacêutica, a estrutura não é formada para isso, ok? Então, quando eu falo em Oceano Azul, eu estou falando num outro mercado, numa outra forma de se trabalhar, que seria dentro dos consultórios farmacêuticos. E por que eu acho que isso é inovador? Porque nós, como farmacêuticas, nós temos condições, de acordo com a nossa expertise, de atender os pacientes, ajudando a identificar necessidades e problemas relacionados a medicamento. Então, eu poderia fazer aqui para vocês uma lista enorme de serviços que você poderia, atividades que você poderia executar para ajudar esses pacientes a resolver os seus problemas. Mas a gente vai fazer isso em um outro vídeo que eu vou entrar em mais detalhes com vocês sobre como a expertise pode ajudar, a sua expertise pode ajudar os seus pacientes. Mas enfim, esse trabalho que o farmacêutico pode fazer dentro desses consultórios é bem diferente do trabalho que ele faz dentro do consultório que está dentro de farmácias e drogarias. Então, por exemplo, nós não estamos dentro do consultório autônomo como prestador de serviço para substituir o médico ou fazer melhor o trabalho do médico ou fazer o que o médico não faz porque não tem tempo. Não, não é isso. Nós somos uma nova engrenagem dentro do sistema, ajudando o paciente a fazer a sua gestão, essa gestão do processo de uso, para que ele alcance resultados desejados, então, da sua farmacoterapia, que é o que a gente chama de otimização da farmacoterapia. Quando eu desenvolvi a minha tese de doutorado lá na Espanha, eu atendi muitos pacientes. Ao longo da minha carreira, esses 15 anos que eu estou trabalhando com atenção farmacêutica, eu já ouvi muitos pacientes falando: nossa, isso que você faz, nenhum profissional de saúde fez por mim, né? Então, ele entra como um trabalho inovador, porque não existe nenhum outro profissional de saúde que faz isso que nós fazemos em consultório, que é o gerenciamento integral da farmacoterapia. Quando eu estava lá em Sevilha, eu trabalhei com muitos médicos renomados, e esses médicos, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né, dentro da sua expertise, mas mesmo assim eu consegui ajudar muitos pacientes, identificando e propondo intervenções para problemas relacionados ao processo de uso, ao controle de uso desses medicamentos e principalmente no alcance de resultados positivos na saúde de cada um deles. Então, por isso eu acredito e venho trazer isso para vocês, de que o farmacêutico como prestador de serviço autônomo dentro do seu próprio consultório farmacêutico, sim, é o nosso Oceano Azul, porque é um trabalho diferenciado, que não é feito por nenhum outro profissional, como, por exemplo, outros serviços de saúde que são prestados dentro de farmácia e drogaria, como aferição de pressão, glicemia, orientação sobre estilo de vida, modificação do estilo de vida, novos hábitos. Isso tudo outros profissionais já fazem. Nós estamos complementando esse trabalho porque ele é feito dentro da farmácia. Mas o que nós podemos fazer como farmacêuticos, prestadores de serviço, especializados em atenção farmacêutica, em farmácia clínica, é atender às necessidades dos pacientes relacionados ao controle do processo de uso e do resultado de uso desses medicamentos, que é a otimização da farmacoterapia. Então, acreditem no que eu estou falando e que esse trabalho que nós podemos fazer é o nosso Oceano Azul. Quando falamos que ter um consultório farmacêutico é o nosso Oceano Azul, o que vem primeiramente na cabeça é empreendedorismo. Então, você vai ter o seu próprio consultório e isso quer dizer que você precisa empreender. O que nós temos visto nos últimos anos é
muitas consultorias surgindo para ajudar o farmacêutico a montar esse consultório. Porém, eu acredito que, como nós estamos falando não só de um negócio, mas de empreendedorismo, é algo um pouco mais amplo. E dentro dessa questão do empreendedorismo, nós precisamos, primeiro, definir qual é o nosso propósito em ter esse consultório farmacêutico, e isso passa muito pelo autoconhecimento, ao saber, né, se eu tenho perfil de empreendedor, como que eu vou desenvolver uma mentalidade empreendedora, mas também no desenvolvimento de um modelo de negócio inovador que se chama consultório farmacêutico. Então nós não vamos fazer mais do mesmo, ou seja, transformar uma sala de atendimento onde se vê pressão arterial, glicemia, aplicação de injetáveis e transformar isso num consultório farmacêutico. O que eu estou falando é de empreender, de você ter o seu próprio negócio, de você se autoconhecer, desenvolver uma mentalidade e de desenhar o modelo do seu consultório, baseado na sua expertise e naquilo que você quer para a sua vida, na vida que você planejou em ter como uma profissional responsável pelo cuidado de pessoas. E é isso que nós vamos falar na segunda Masterclass desse workshop. Como você vai fazer o modelo do seu negócio. Aproveite que nós estamos aqui nesse workshop e deixe abaixo aqui desse vídeo as perguntas, as dúvidas, os comentários que você tem sobre esse tema do Oceano Azul, o tema do consultório, e que você acha que é importante para que você possa dar esse passo dentro do empreendedorismo. Obrigada por você ter ficado aqui comigo e não perca a nossa próxima Masterclass e você vai aprender como montar o modelo do seu consultório. Até a próxima aula. Tchau!